Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor nosso Deus abençoe a cada um de vocês de maneira poderosa, de maneira grande e de maneira, glória a Deus, abundante. Eu quero hoje trazer uma reflexão de uma palavra que eu já mencionei muitas vezes. Mas como há bilhões de seres humanos na Terra, com certeza sempre tem um que precisa ouvir, refletir e entender e assim tirar suas próprias conclusões. Então, eu começo esta palavra dizendo uma pergunta, formulando uma pergunta contundente em dizer: quem Deus é para você? Então, assim falo porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele é digno e merece, e protege, e reivindica ser, como diz, respeitado, exaltado. Contudo, como muitas pessoas o banalizam na mente, tem diversos pensamentos, conceitos, e até mesmo dizem que ele não existe, ou até mesmo comparam ele à criatura, ou comparam ele ao arcanjo Miguel. Então, como diz, eu quero saber, na sua crença de fé, quem é Deus para você? Então, essa é a pergunta que eu deixo. E eu vou falar de um homem, que esse homem pode ser que tenha sido Moisés e pode ser que não. Porque o salmo que precede, o salmo que eu vou falar aqui, que é justamente o testemunho de um homem que disse o que o Senhor Deus era para ele. Então, ao preceder desse salmo, se há um salmo que diz oração de Moisés, homem de Deus, e depois, consequentemente, vem o Salmo 91, que é o salmo que eu vou comentar, e que não há nenhum epígrafe do Salmo 91, o que dá-se a possibilidade de que Moisés tenha escrito, ou então que foi um outro escritor anonimato que quis exaltar o Senhor em tudo e não quis deixar o seu nome registrado. Mas o que eu vou discutir aqui vai ser, não discutir, expor, vai ser o testemunho desse homem. O que o Senhor Deus representava para ele. E aqui na leitura tem gente que diz, vai falar do Salmo 91? É um salmo que é conhecido por todos. Eu sei até de cor. Eu digo muito bem que você sabe de cor. Mas se você não sabe o significado dele, como diz, ou não passa de 10 minutos a sua explicação sobre o Salmo 91, então significa que é necessário você aprofundar mais no seu entendimento. Porque o Salmo 91 traz grandes riquezas para a nossa vida. Grande aprendizado.
E ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é o salmista falando em poucas palavras o que a pessoa deve fazer para, vamos dizer, ter a proteção do Senhor Deus. Em segundo lugar, ele testemunha quem é o Senhor Deus para ele. Em terceiro lugar, se fala de coisas que são verdadeiros livramentos e que na realidade são verdadeiras bênçãos para quem assim prestar bem atenção. E mais um ponto, retificando, que, como diz, o que o Senhor Deus diz desse humano e o que o Senhor Deus faz mais promessas para este humano. Então vamos ver bem. Aqui tem uma frase que é um profundo significado, mas que na realidade representa uma profunda comunhão com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O esconderijo do Altíssimo, onde é que seria? Na casa do Pai, no templo do Senhor. Eu digo e mais, onde seria o esconderijo do Altíssimo? Seria aonde? No Senhor Deus, como o apóstolo Paulo disse, a minha vida está escondida em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde mais representa o esconderijo do Altíssimo, o que significa aquele que está sob a proteção de alguém, que está sob, ou seja, o alguém está protegendo esta pessoa, está sob. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Lembremos que como diz, no templo do Senhor, sempre existiu, mesmo no templo móvel, que era quando o Senhor Deus deu toda a descrição a Moisés, levantou artesãos, Bezalel, encheu ele do Espírito Santo para fazer tudo o que era para ser feito, como no templo que Salomão construiu, e como no templo que foi construído depois, sempre teve um lugar chamado Santo dos Santos. E esse lugar representa, vamos dizer, um lugar onde seria reservado para o próprio Deus. Mas também, quando a Bíblia diz que Zacarias entrou neste lugar para oferecer sacrifícios ao Senhor como expiação de pecados, para o Senhor perdoar os pecados do povo, ele como um sacerdote de bem, e sendo um homem que representou Israel naquele momento, e entrou ali naquele lugar santo dos santos. Então, o que dá-se a entender hoje? Que o ser humano, para chamar a atenção do Senhor nosso Deus, um coração puro é maravilhoso, clamar a Ele é maravilhoso, tornar-se nova criatura é maravilhoso, estar buscando, lendo a sua palavra é maravilhoso, orar, ir para a casa do Senhor e abster-se do pecado é maravilhoso, crer
no poder do Senhor Jesus Cristo, na sua obra redentora, na sua teocracia, é maravilhoso. Agora, o humano ter uma comunhão como se estivesse no Santo dos Santos, ou seja, no lugar onde pouquíssimos na época iam, como diz, para ser ouvido pelo Senhor, para ser, como diz, aceito pelo Senhor, e para ser, como diz, vamos dizer, ser um amigo do Senhor, como diz, aí é que é. Então, o que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que está além da proteção do Senhor. É aquele que faz por onde, ainda que paulatinamente, a sua comunhão crescer com o Senhor nosso Deus, a ponto de comparar isto a quando o sacerdote, o sumo sacerdote do povo, entrava no espaço chamado Santo dos Santos, que qualquer um que entrasse lá e não agradasse o Todo-Poderoso era simplesmente fulminado. Então, isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. E aí o que terá? Descanso para a mente, descanso para a alma, como diz, será protegido pelo Senhor nosso Deus. Não estará isento de lutas, mas também será uma pessoa que terá paz na sua alma. Aí aqui o versículo seguinte, o salmista diz justamente o que eu perguntei para toda alma vivente que me ouvir. Quem é o Senhor para você? E aqui o salmista diz, eu direi do Senhor. Ou seja, ele está dizendo, eu falarei o que o Senhor Deus é para mim. Aí ele diz, o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ou seja, o confiar contínuo, o confiar, como diz, crescente, o continuar, o confiar durante a vida inteira. Porque realmente confiar no Senhor é um aprendizado profundo que uma faculdade de 8 anos sobre isso seria muito pouco. Porque as diversas áreas que passamos na vida, como diz, são na verdade oportunidades para avaliar-nos a nós mesmos se estamos confiando no Senhor ou não. E se porventura o Todo-Poderoso não nos aprova, então nós ficamos ali até aprender o que é confiar no Senhor. Então, esse salmista diz, direi do Senhor. Olha que responsabilidade. Olha que seriedade. E também vou dizer uma intrepidez muito grande, porque o Senhor nosso Deus estava ali atento, vendo tudo. O diabo também estava atento, vendo tudo. E ele diz, tu és o meu Deus, ou seja, meu único Deus, não há outro. Tu és o meu refúgio, ou seja, onde eu posso encontrar paz para a minha alma, onde eu posso me abrigar, onde eu posso ter apoio, onde eu posso encontrar descanso, resposta, onde eu posso, como diz, encontrar alívio para a minha alma. Aí ele diz, a minha fortaleza, ou seja, tanto fortaleza como defesa, como também fortaleza
de nos dar força, como diz, quando nos sentimos enfraquecidos, entristecidos, quando as nossas forças humanas parecem ir se esvaindo. Então, como diz a palavra fortaleza, lembra esses dois aspectos. Um de proteção, como se fosse uma muralha, uma fortaleza indestrutível, e outra seria, como diz, renovar esta pessoa, glória a Deus, porque esta pessoa confia e depende totalmente do Senhor Deus. Aí aqui começa uma descrição que às vezes nem todos compreendem, mas que vamos dizer assim, promessas do Senhor para aqueles que confiam nele. Por exemplo, ele o livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é laço do passarinheiro, minha gente? Não se faz uma emboscada, um alçapão ou qualquer coisa para pegar um passarinho? Pois digamos que às vezes nós humanos somos tão sem discernimento, como diz, que às vezes somos como um passarinho, um bebê. Aí se não tivermos Deus na vida, então, como diz, acabamos caindo no laço. E a Bíblia fala de laço contra o Senhor, de laço de morte, de laço do inferno. Tem todos esses laços aí, fora outros. Aqui, mas o salmista diz, ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel, ou seja, a verdade do Senhor é um escudo protetor, é um escudo capaz de repelir, derrubar, esmiuçar, destruir, exterminar todos os dardos inflamados do adversário. E esse escudo na armadura espiritual é a fé. E a fé do cristão, ela deve ter esse tipo de calibre, ser uma fé, vamos dizer, potente bastante para o vivente continuar sobrevivendo no Senhor, firme do Senhor, de pé no Senhor, glorificando ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E não tendo uma vida cada vez mais se sentindo enfraquecida, ou uma vida que acaba saindo do propósito do Senhor Deus. Então, ele o livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Qual é a peste perniciosa, minha gente? O que é peste? É praga, doença, como diz, pandemia, ou seja, uma coisa ruim, pavorosa que atinge em massa, ou seja, atinge o povo em geral, e o Senhor promete livramento. Aqui, ele promete proteção, sim, o Senhor protege, o Senhor nos livra do mal. Agora, se quiser estar se esquivando do caminho do mal, fugindo da aparência do mal, é ligada no Senhor, é confiando nele, é pedindo discernimento, é pedindo para que ele mostre além do óbvio, é pedindo para que ele proteja. Aqui, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão,
nem mortandade que assola meio-dia. Ou seja, não temerá, como diz, o pavor de quê? Da noite. E como é que as pessoas temem o pavor da noite? Quando elas têm pesadelos, quando elas ouvem vozes, quando elas têm fobia de dormir, porque têm medo de não acordar, quando elas têm um terror assim dentro de si, quando vê a noite assim, o desespero da pessoa é grande. É um tipo de fobia, também pode ter, precisa de libertação, principalmente se ouvir coisas sobrenaturais, como eu já falei. Então, mas aquele que está buscando ao Senhor, o Senhor protege, livrar. Glória a Deus. Livrar do terror noturno. Às vezes a pessoa tem pesadelos horríveis. Ainda que seja pesadelo e acorde e diga, foi um pesadelo. Mas ninguém gosta de ter um sono, como diz, quer dormir, quer descansar e viver tendo pesadelo. Ninguém gosta disso. E mais eu digo a vocês, se é pesadelo com morte, com caixão, com macumba, com sangue, se é pesadelo, como diz, alguém da família morrendo, você morrendo, são sinais que é necessário buscar muito a presença do Senhor Deus, para que o Senhor Deus dê livramento, dê proteção e te liberte desse tipo de coisa. Então, como diz, não temerá o pavor da noite, nem flecha que voa de dia. Ou seja, o que é o mal que voa de dia, minha gente? É o quê? O mal que voa de dia. Vou explicar. Digamos que a pessoa vai trabalhar, de repente dá um mal súbito, cai lá mesmo, foi-se embora, na rua, trabalhando, aonde estiver. Aí alguém pode dizer assim, meu Deus, a pessoa estava viva há 5 minutos, de repente morreu. Eu digo, pois é. E aí, como diz, é um tipo de, como diz, seta que voa de dia, porque ceifou a vida. E se foi o Senhor Deus que ceifou, sim, glória a Deus, louvado seja Deus, porque a alma vai para o Senhor Jesus. Agora, o método que ele usou, às vezes pode ser, como diz, por meio de um infarto, uma coisa assim. Seta que voa de dia. O que é isso? Significa, de repente, um mal assola todo mundo e muita gente morrendo da sua direita e da sua esquerda e você permanecendo vivo aí, viva. É o Senhor dando livramento. O que é seta que voa de dia? Digamos que de repente, que Deus nos livre. Uma criança, alguém, dorme ali, está dormindo, nada de repente, ou a pessoa está andando na rua, uma bala assim, vem do nada, assim, vem, parece que veio do inferno. Aí eu digo que não veio do inferno, porque lá não atira bala. Mas que veio assim, de repente, acerta a pessoa e mata. É um tipo de seta que voa de dia. Ou seja, em plena manhã. É assim. Aqui não temerá o pavor da noite, nem flecha que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Que todas essas coisas estão envolvidas nos exemplos que eu dei. Depois o Senhor fala, outra promessa, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida, como eu já falei. É triste, sim, é triste. Parte a nossa alma, parte. Pelo menos a minha, eu fico arrasada. Digamos, conheço alguém, do nada, de repente, a notícia, morreu. Morreu de quê? Não, deu uma coisa assim, morreu. É triste, viu? Mas,
como diz, acontece, é suscetível a qualquer um, mas os que buscam ao Senhor, o Senhor, ele protege, dá livramento aqui na terra também, que é um tipo de, como diz, de derivado da palavra salvação, que não é a soteria em si, que é a doutrina da salvação, mas sim que é um escape, um livramento, um tipo de salvação temporário na terra, quando o Senhor Deus quer que a pessoa viva e tenha um propósito na vida desta pessoa. Aqui, mais adiante, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Ou seja, nem para o Senhor Deus é prazeroso ver, vamos dizer, a morte de um ímpio. Deus não tem prazer. Mas o Senhor, ele tudo vê. E quanto a nós, como diz, é a gente olhar e pedir misericórdia a Deus pela nossa vida. Não é dizer, Deus tirou da terra, ou tirou não sei quem por minha causa. Diga, é melhor fechar a boca. Porque de repente você pode ser o próximo da lista. Então, ter uma vida profunda e muito modesta, simples diante do Todo-Poderoso. É isso que eu quero transferir para vocês. E não a vida de, como diz, de andar na imprudência. Porque pela imprudência, no Velho Testamento fala de um homem, o nome dele era Uzá. Foi ali segurar, como diz, foi tentar ajudar. Os bois tropeçaram e ele foi tentar ajudar ali, porque estavam os bois conduzindo a arca. Na hora foi fulminado. Aí o lugar ficou sendo chamado Uzá Pérez, que significa o Senhor fez uma ruptura em Pérez, ou seja, o Senhor fez um buraco, atravessou assim aquele homem. Ou seja, aí quem olhar vai dizer assim, mas não foi, mas ele foi inocente, ele queria ajudar. Eu digo, é o que parece, mas acontece que é para mostrar a vocês que o Senhor vê diferente de nós. Às vezes achamos que estamos bem e não estamos. E às vezes achamos que estamos terrivelmente no caminho assim difícil, mal, mas na verdade é o Senhor nos conduzindo para nós buscarmos a Ele. E depois para ninguém se gloriar de nada, porque essas coisas são suscetíveis a acontecer a qualquer um. O Senhor não tinha mandado ele fazer aquilo. Ali era, como diz, um evento muito santo que estava acontecendo. A arca do Senhor estava sendo levada. Então ali, como diz, o Senhor estava no controle de tudo. E aí também não deixa de mostrar que o ser humano às vezes quer dar um jeito. Quer dar um jeito numa coisa que Deus está regendo. Aí, como disse, mete a mão, pode ser punido. Aqui, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa está escrita também em Deuteronômio capítulo 28, aquele que atentamente escuta, analisa, aprende, pratica, com interesse de coração, para a glória de Deus, a palavra dele. Então o Senhor, ele abençoa. Aqui diz, pois o Senhor, o Altíssimo, é o teu refúgio. Nem o mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Aí já vi muito cristão reclamar e dizer, eu estava na igreja, eu estava buscando a Jesus, mas de repente o mal entrou em minha casa. E ali de repente, como diz, aconteceu uma situação dolorosa com um daqueles que eu amava. E aqui não fala que o Senhor Deus, ele
diz que nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Aí eu te respondo, eu respondo a sua pergunta fazendo outra. Porventura, se o Todo-Poderoso te fizesse a seguinte pergunta em dizer assim: você tem certeza que você estava me agradando, buscando a minha presença e fazendo o que é correto? O que você diria ao Todo-Poderoso para querer reivindicar esta palavra como um direito? Então aqui, glória a Deus, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que não tropecemos em todos os nossos caminhos. Não devemos adorar anjos, embora poderosíssimos são, mas o Senhor aprove a Deus querer fazê-los sob sua ordem e sob o seu, como diz, beneplácito de sua vontade, fazer dos anjos os nossos conservos, daqueles que vão herdar a salvação. É o que diz a Bíblia, Hebreus capítulo 1. E também quando o anjo se apresentou a João, ele foi se prostrar. E ali o anjo disse: não, levanta-te, eu sou o teu conservo. Eu vim porque o Pai mandou. Como diz, eu sou teu conservo, ou seja, se tu serve a Deus, eu sou nesse momento teu servo, porque eu vim sobre a ordem do Todo-Poderoso, para te ajudar, para te falar. Então, que privilégio o amor do Senhor por nós. Somos frágeis humanos, às vezes egoístas, egocêntricos, cheios do eu e de si. E não merecemos tanta misericórdia e tanto amor do Senhor. Mas Ele dá. E aqui Ele diz que dá ordem aos seus anjos para que não tropece. Isso aconteceu, como diz, verdadeiramente. Se vocês forem ler Gênesis capítulo 19, vocês vão ver um ser humano muito relutante em obedecer a ordem do Senhor, que foi Ló, que o Senhor Deus mandou anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E ali os anjos estavam ali, e ele porfiou, ou seja, lutou muito, pediu muito, apelou muito para que aqueles anjos entrassem em sua casa. E ali vem aqueles homens que eram filhos de Belial, ou seja, eram pervertidos. Que quer dizer o significado original de filhos de Belial, pervertidos. E ali eles queriam conhecer aqueles dois seres que estavam na casa de Jó, não apertando a mão ou perguntando de onde vinha, queria conhecer de outra forma, de outra maneira. Como diz, da forma mais inviável e terrível possível. E ali, como diz, o que é que eles fazem para proteger Ló? Eles fazem todos os habitantes ali ficarem cegos. E ali diz logo a Ló: olha, tu tem genro, tu tem filha, mulher, tu tem esposa, tira logo da cidade, porque não podemos fazer nada na cidade enquanto tu estiver aqui. E ali os anjos, vendo a morosidade de Ló, ou seja, a demora pelo apego à casa, ao costume que tinha ali. Sim, é difícil a pessoa muitas vezes se desacostumar de um lugar para se acostumar em outro. Mas quando se trata de escapar pela própria vida, acredito que a vida é mais importante. E ali ele estava demorando, e os anjos dizendo: depressa, depressa, depressa. Até que a Bíblia diz que pela grande misericórdia do Senhor, os anjos pegaram Ló
sua esposa e suas filhas pela mão e saíram puxando para fora da cidade. Então esse versículo se cumpriu na vida de Ló na íntegra. E ali, como diz, quando arrastou para fora da cidade, disse: não olhe para trás, não olhem para trás. Vejam que a misericórdia do Senhor foi grande com vocês. Tirou vocês da Sodoma, da Gomorra. Não olhem para trás, senão morrerão. E vão para tal lugar. E pense, como diz Ló, como era enjoado. Ele disse: não quero ir para aquele lugar não, Senhor. Permita eu ir para a cidade de Zoar. Porventura não é pequena Zoar? Deixa eu ir para lá, deixa eu ir para lá. E o anjo diz: vai, como quem diz assim, vai que nós temos que fazer o serviço, vai. E ali, como diz, no caminho, a mulher de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal que existe até hoje, diz a Bíblia. E ali, como diz, acontece grandes destroços na vida de Ló depois, porque simplesmente acreditava no Senhor, mas não buscava comunhão. Era relutante quando o Senhor falava com ele. E aqui, continuando, voltando ao Salmo 91. Glória ao nome do Senhor. Versículo 13. Pisarás o leão áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Ou seja, o que é isso? Ora, se for na beira do mato e eu estiver orando, o Senhor, Ele vai me livrar todas as vezes do leão, da cobra que estiver lá? Aí eu digo não. Porque nós temos que ser prudentes e termos a certeza se o Senhor Deus mandou fazermos aquilo. Agora, se eu vou fazer a obra do Senhor, evangelizar alguém, vou visitar alguém, tenho que passar pelo mato, tenho todo o cuidado possível, e a pessoa ou é má e põe veneno na minha comida, ou então um sinistro acontece, de uma fera, uma coisa assim, ou de uma cobra me morder, o Senhor, Ele pode me fazer escapar com vida? Sim. Porque você não foi tentar ao Senhor Deus. Foi algo que lhe sobreveio, uma armadilha, uma situação, e que o Senhor deu livramento. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, é isso que muitos precisam entender. Porque alguns, quando acontece alguma coisa com alguém que era cristão, até riem, escarnecem e dizem assim: cadê o Jesus dele que nos salvou? Cadê o Deus dele que não fez nada por ele? Aí, se você me ouvir, eu digo: é melhor você fechar a sua boca. O Todo-Poderoso tem os desígnios, faz como bem quer. E não é bom questionar os desígnios de Deus. E depois você pode ser o próximo da lista. E pior é que se você tiver nesse pensamento, como diz, nem a salvação você tem. Você vai direto, sabe? A alma chega lá naquele lugar que ninguém quer ouvir nem falar. Aí alguém pode dizer: você põe medo nessas palavras. Eu digo: não. Eu alerto da maneira, como diz, às vezes mais severa, para a pessoa parar de brincar, parar de escarnecer, de fazer coisas tão imprudentes sobre as coisas do Criador e comprometendo a própria vida. Aí eu procuro fazer por onde a pessoa despertar. Porque é melhor ouvir uma palavra assim e se consertar e tua vida ser
preservar de tu aprender, do que tu ir direitinho com escárnio e tudo. Vai direto. Como diz, vai-se embora. Aí depois não sobra tu nem nada, só a lápide. Isso é, se fizerem depois de tu morto. Aqui, como diz, aí agora vem o terceiro ponto do sermão. A resposta do Senhor Deus para o mortal que disse que para o Senhor Deus, ele era o seu Deus, o seu refúgio, a sua fortaleza e que confiava nele. Aí agora a resposta do próprio Deus para este, dizendo assim: pois ele tão encarecidamente me amou, ou seja, ele com tanto cuidado, respeito, zelo, verdade, ele realmente ama a mim, teme o meu nome, que eu o resgatarei, eu protegerei, eu farei conhecer mais sobre mim, sobre o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha o que o Todo-Poderoso considera deste humano e olha o que o Senhor Deus promete a este humano. O Senhor observa e vai ver além das palavras, ele vê, ele penetra, louvado seja Deus, em todas as intenções da alma, que nada se oculta diante dele, tudo lhe é translúcido. Aí ele olha e diz, pois este, tão encarecidamente, ou seja, tanto zelo demonstra por mim, e eu estou vendo que é verdade, que ele vai ter a minha proteção. Ai de quem mexer com ele, tá mexendo com a menina do meu olho. Ele conhece o meu nome, não só de ouvir falar, mas ele aprendeu a chegar a ter uma fé salvífica. Ele tem comunhão comigo, ele conversa comigo, ele está sob a minha proteção, ele fez de mim o seu tudo na sua vida. Glória a Deus. E aqui ele diz, aleluia, clamará a mim, e eu não vou deixar de dar resposta a ele, não, vou dar resposta. Livrá-lo-ei, o glorificarei, ou seja, honrarei este humano, mas como eu honrarei, terei prazer de fazer ele feliz, honrado, honrada, glória a Deus, dar-lhe-ei longevidade de dias, ou seja, as pessoas olham e dizem assim, se a Bíblia diz que a duração da vida de um humano é medianamente 70 anos, como diz hoje, parece que muito mal a turma vai chegar a 50. Mas o Senhor está dizendo que aquele que se apega com ele, que anda na presença dele, e que ele vê o aguilhão do futuro, que não vai se corromper, então ele dá longevidade de dias. Já viram pessoas com 80 anos, 90 anos, 100 anos? É um privilégio muito grande. É um sobrevivente, um verdadeiro, como diz, uma verdadeira heroína, como diz, um verdadeiro bem-aventurado. Glória a Jesus, ao Senhor Jesus. Que maravilha. Aí o Senhor diz, dar-lhe-ei longevidade de dias, ou seja, vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação, o caminho que eu quero que ele siga, vá além e chegue lá. É assim. Então o Senhor fez isso com quem? Que diziam assim, como eu disse em outra
pregação. Eu vou abrir a janela, meu Deus do céu, tomara que não esteja na minha porta, porque se estiver, meu Deus, meu Deus. Muitas pessoas certamente falaram assim sobre quem? Sobre Jó, quando caiu numa grande calamidade em sua vida, quando Satanás tirou a saúde dele, quando ele ficou couro e osso, que ele fala um versículo assim, e ele diz assim, ainda que eu desça a sepultura, mas no Senhor eu espero. Ou seja, ele quis dizer, até no meu último fôlego de vida, no Senhor eu aguardo, porque eu sei que o Senhor pode me levantar, me tirar dessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é esse que o povo dizia, eu não sei como está vivo mais um dia, meu Deus do céu. Porque ele está doente, nessa situação. Mas aí quem estava no controle da vida de Jó era o Senhor Deus. E quando o Senhor Deus abençoou ele, que ele aprendeu muita coisa e se arrependeu de outras, aí como diz, a Bíblia diz que depois de tudo que ele passou, ele viveu quantos anos a mais? 140 anos a mais. Oh, que beleza. Viu os filhos dos seus filhos e até a terceira e quarta geração. Pense que homem bem-aventurado, mas como viveu, viu? Certamente, no mínimo 200 anos para lá. Depois de tudo, ele viveu mais 140 anos. Pois, quem olhava assim dizia assim, mas meu Deus, está mais um pé na cova do que um pé na terra. Meu Deus, como é que essa criatura ainda está viva? Alguém pode dizer isso de você. Olha para você e diz assim, mas eu quero dizer que você está aí, porque o Senhor espera você ter uma conversa com Ele. Uma conversa sincera, uma conversa respeitosa, uma conversa de reconhecer que sem o Senhor não é nada, mas que se Ele der vida, como diz, irá adorá-lo o resto de sua vida. Essa é a conversa que o Senhor Deus está esperando de você e de muitos humanos. Por isso que você está aí com vida. Sua vida pode não estar boa, mas você está com vida. E você estando com vida é o que mais importa. Glória a Deus, porque cada dia que acordamos é uma oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E para encerrar, darei a resposta do porquê muitos não agradam o Senhor Deus. Ele protesta, quem protesta é Ele. Malaquias capítulo 1, versículo 6, ele diz, o filho honra seu pai, o servo honra o seu senhor. E se eu sou pai de vocês, onde é que está a honra que me é devida? Aqui diz, e se eu sou Senhor para vocês, onde está o temor, o respeito para comigo? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, a sacerdotes, a todos que desprezam o nome dele. E ainda mais ficam com a cara para cima, com cinismo. Ou então, querem barganhar com o Senhor, só Ele sabe. E diz assim, mas em que temos desprezado o teu nome? Mas em que? Eu não digo que crê em Jesus. Aí eu digo, o nome do Senhor tem sido tão banalizado. O povo chama Jesus, chama o cara lá de cima, chama o grandão, chama não sei o que mais lá. Cada um tem uma intimidade com o Senhor Deus, mas eu quero dizer que o nome do Senhor, Ele está querendo que tenha respeito para com Ele.
para começar pelo seu nome. Louvado seja Deus. No capítulo 2 ele diz, e agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes, como a qualquer um. Se vocês não me derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as tenho amaldiçoado porque não me honram de todo o coração. O que é não honrar a Deus de todo o coração, hein? Se eu vou para a casa do Senhor na quarta, eu vou na terça da maravilha, eu vou na quarta do milagre e eu vou no domingo da bênção. Eu digo, você vai para lá para barganhar. Para, como se dissesse assim, Senhor, eu estou aqui, agora o Senhor me dá o que eu quero. E eu te pergunto, porventura o Senhor é menino? Com ele pode se barganhar? Fazer isso daí? Acha que Deus não sabe, que Deus é bobo? Porque a gente deve adorar o Senhor e buscá-lo pelo que Ele é. Embora que cada um tenha um sonho, tenha um desejo, uma coisa, mas primeiro pelo que Ele é, para depois por aquele que Ele pode dar. Agora, se você vê uma observação, alguém que nunca foi à presença de Deus e de repente deseja ir, fica calado, fica calada e deixa a pessoa ir. Porque o Senhor vai falar, o Senhor vai tocar, o Senhor vai conscientizar. E se a pessoa, ela vai, como diz, ela pode deixar espiritualmente falando de ser joio para ser trigo. Então, calai-vos. Tem hora que a gente tem que fechar a boca. Abrir ela para pregar o evangelho. Abrir a boca para saber pregar o evangelho. Para demonstrar amor pelas almas. Para orar, para aconselhar. E se não sabe fazer, então cala a boca. Busque por você. Ore a Deus e clame pela sua vida. Aí você pode falar. Agora uma coisa eu te falo, seja respeitoso ou respeitosa com todo poderoso. Porque ele responde para quem ele olha. Isaías 66, versículo 2, ele diz, para este eu olharei, para o aflito, o contrito de espírito, o que treme e teme diante da minha palavra, para este eu olharei. Estou procurando verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. O Senhor está procurando só músico? Eu digo, não. O Senhor está procurando pessoas que façam da sua vida um altar, um testemunho vivo de adoração ao Senhor, de respeito para com o Senhor, que reflita ao menos um pouco da santidade do Senhor nosso Deus, da pureza, da sinceridade, da justiça, da verdade, do que é bom, do que é valioso, do que é puro, do que é justo, daquilo que é viável. Então, encerro dizendo, quem é o Senhor Deus para você? Quer Deus? Eu quero Deus. Deus é meu Deus. Eu digo, para de leviandade. Observa que com o Senhor Deus e com Satanás ninguém brinca. Ninguém brinca. Satanás é a criatura mais temida. E o Senhor Jesus é o Criador, o único, o poderoso. Só Ele tem essa patente, mais ninguém. Ele é o Pai, Ele é Senhor, o Espírito Santo. Pai pela criação, Filho porque quis vir em ventre de mulher, Espírito Santo porque existe desde quando criou o mundo e que prescruta as profundezas do próprio Deus. Todos
três são a natureza do próprio Deus, que é criador. Agora Satanás é criatura. Por quê? Porque foi criado. Foi criado para ser o quê? Querubim ungido. Como diz, andava no santo monte de Deus, formoso, cheio de esplendor, cheio de beleza, sabedoria, inteligência, mas corrompeu-se. Contudo, ainda assim, é a criatura mais temida. Não se brinca com ele, não é que se deve ter medo, mas não se deve, como diz, proferir juízo inflamatório e nem se deve estar brincando com o adversário, porque ele não brinca de ser diabo. E o Senhor Deus, como diz, muito menos de Deus, não se zomba nem se escarnece para ficar impune. Então que o Senhor nosso Deus nos ajude, nos abençoe, Pai eterno e querido, nos dê da tua proteção. Meu Deus, a tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa, ela se renova em nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos livra de todo mal. Eu te peço a tua bênção, Senhor, o teu renovo, a tua cura, a tua bênção sobre cada um que ouvir esta palavra, que venha se abrir o entendimento, a alma, a mente, o juízo, e venham entender que só o Senhor Jesus salva. Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda esta pessoa a alcançar o bem do Senhor nessa terra e em pós-vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.